em termos de possibilidades de reduzir esse gap de produtividade. O que o produtor precisa olhar? O que ele precisa se atentar? O clima é difícil de controlar, mesmo tendo áreas irrigadas. A irrigação cresceu e está crescendo muito no Mato Grosso. Só que, quando a gente conversa com os produtores que plantaram primeiro, falam, professor, a produtividade não é aquilo que a gente esperou do irrigado, não. Por quê? Porque a temperatura tinha água, mas não era suficiente para equilibrar a temperatura do ambiente. O que o produtor precisa focar e o que está na mão dele para controlar, Zanon? A primeira meta que nós precisamos ter é entender bem a região onde a gente está e estudar a interação que ocorre entre época de semeadura e cultivar. Então, nós temos que pensar de duas formas, ou temos dois caminhos. Um é olhando alta produtividade e outra é olhando redução de risco climático. Se nós pensar em alta produtividade, nós temos na nossa região que escolher uma cultivar, na verdade, um grupo de maturidade relativa, que indica a duração do ciclo de desenvolvimento, e colocar o período crítico, que vai do R3 ao R6, ou seja, do canivete até o final do enchimento de grão, no período que nós temos o maior coeficiente fototérmico. O que é isso? Relação que existe entre radiação solar e temperatura. No final do dia, o que nós queremos é mais radiação e menor temperatura, para a planta fixar mais carbono e gastar menos esse carbono. Então, aquele produtor que está olhando o caminho das altas produtividades, é aquele produtor que não, na região onde ele estiver, não deve ter problema com água, ou seja, não deve ter problema com deficiência hídrica. Então eu vou olhar a alta produtividade. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ver uma data de semeadura, vou escolher a cultivar para minha lavoura, e eu quero que o período crítico de R3 a R6, do canivete ao final do enchimento de grão, ocorra quando eu tenho mais radiação solar. Isso eu estou olhando para a alta produtividade. Quando eu olho para a redução de risco climático, eu me atento ao mesmo período crítico, que é o período crítico que define a maior parte dos componentes de rendimento. Aí o que eu tenho que fazer? O sol, ou a radiação, ou a temperatura passa a ser o segundo ou terceiro fator mais importante. Qual que é o primeiro? Deficiência hídrica. Então, professor, exemplos práticos. Esse ano, o que aconteceu? Quem não entende essa relação, que é ecofisiologia pura, aqui no Rio Grande do Sul plantou soja em final de outubro, início de novembro, e plantou material precoce para nós, que vai dar aí uns 130 dias. O que aconteceu? Período crítico, R3, R6 em janeiro. 30 dias de seca e temperatura média de 40 graus. Derreteu as lavouras. Quem estuda um pouquinho mais a variabilidade climática, o que fez? Plantou no final de novembro, início de dezembro. Escapou, o período crítico foi lá para final de fevereiro, está acontecendo agora em março. Temperatura hoje aqui no Rio Grande Velho, 20 graus, tá? 20 graus, e chovendo. Então, esse é um exemplo. Vamos para o Mato Grosso na safra passada. Eu tive no evento da Fundação Mato Grosso e da Proteplan também, explicando como que foi a safra no Mato Grosso pensando em soja. O que a gente viu, né, professor? Quem planta antes do dia 20 de outubro corre risco. No ano passado, teve aquela liberação lá do zoneamento, 1º de setembro, a moçada do algodão saiu sampando-lhe ripa no início de setembro. Aí a gente estudou essa interação época de semeadura e cultivar. Mas não estudamos só um ano, porque existe a variabilidade climática. Então a gente vê, primeiro, atenção, pensando no Mato Grosso, quem se antecipa muito aí para setembro, início de outubro, tem um risco muito grande, beleza? No ano passado o número foi, quem plantou antes do dia 20 de outubro, ou seja, do dia 20 para o dia 19, perdeu 1 saco por hectare por dia. Dia 19 para o dia 18, perdeu 1 saco por hectare por dia. Por que perdeu? Porque plantou muito no cedo e pegou a seca. Quem plantou um pouquinho mais no tarde, foi super bem. Então, esse é um exemplo, professor. Eu gosto muito do Mundo Agro Podcast, porque ele está focado em sustentabilidade. Então, estudar época de semeadura e estudar cultivar, isso aí não tem custo para o produtor. Quem planta soja vai ter que plantar numa época e vai ter que escolher uma cultivar boa. Então, esse custo já está intrínseco, independente se ele planta em setembro, em outubro, em novembro. Então, realmente entender a ecofisiologia ou a interação que ocorre entre planta e ambiente vai permitir ter um potencial produtivo maior. Então, essa é uma estratégia, professor, de reduzir yield gap. Bueno, indo para o lado de nutrição, aí nós temos outro ponto bem importante, que hoje, sem sombra de dúvidas, é o fator que mais provoca perda de produtividade na lavoura de soja. Então, a gente tem que entender algumas coisas, e aí eu vou para potássio. Nós temos um ensaio, inclusive no Mato Grosso, a gente agradece muito a Fundação Mato Grosso,
e também a 250K. Nós temos esse ensaio em Nova Canaã do Norte, em Sorriso, em Nova Mutum, em Itiquira, pensando no Mato Grosso. Também temos em Nova Pontes, em Minas Gerais, temos em Mangueirinha, no Paraná, e em Brejo, no Maranhão. Mas o mesmo protocolo, ele é conduzido na Argentina, em Entre Rios, em Nebraska, nos Estados Unidos, e em Wuhan, na China. O mesmo protocolo experimental. E o que a gente está vendo, professor? Que à medida que aumentou a produtividade, e é o tema que o senhor trouxe hoje no início da nossa conversa, quando a gente sai de 50 sacas de soja para 100, a planta ela tem que pagar um pouquinho por isso. Ou seja, aquela última volta do parafuso, né, professor? Aqueles 10 sacos, assim, do 80 para 90, eles são mais caros. Exemplo prático. Quando nós tínhamos aqui no Rio Grande Velho, quando foi introduzida a soja em 1914, com a cultivar amarela comum, que predominou durante 40 anos aqui, para produzir 1 tonelada de soja, 1.000 quilos por hectare, a planta absorvia 29 quilos de potássio. Aí o que acontece? Hoje nós temos Olimpo, nós temos Zeus, nós temos MG e tal, só variedade boa. Então, nós queremos produzir, vamos botar aí, 4.000 quilos por hectare, 70 sacas de soja, um pouquinho mais por hectare. Para produzir numa lavoura de 4.000 quilos de soja por hectare, para produzir 1.000 quilos, ou seja, para a gente comparar banana com banana, não são mais suficientes os 29. A planta paga mais. Então, para produzir os mesmos 1.000 quilos, precisa de 44 quilos de potássio. Ou seja, quando produzimos 1.000 precisava só de 29. Agora que nós produzimos 4.000, para produzir os mesmos 1.000 quilos, nós precisamos de 44 quilos de potássio. Ou seja, essa volta de parafuso final, né, professor? A gente paga mais caro. É o mesmo que a gente vai para Sinop, e Sinop é uma cidade bonita. Se a gente quer ficar perto daqueles parques bonitos, o nosso condomínio está um pouco mais caro. Mas se nós quisermos morar aí entre Sinop e Alta Floresta, na beira da 163, já não precisamos pagar um condomínio tão caro. Ou seja, um pouquinho menos. Isso vale para a planta. Então, à medida que a gente vai aumentando a produtividade, querendo reduzir o yield gap, isso tem um preço. Então, esse é um exemplo claro, professor, de um dos fatores que mais limita a produtividade hoje. Limitação por potássio.